A paz de Cristo, meus amados irmãos. Agora são 5h07 da manhã. Não repare, eu tô com muita dor na boca ainda. Ontem eu entrei num propósito e pedi ao Senhor um livro, para ler. Ele me deu Esther. Vamos lá. Eu quero deixar para vocês uma reflexão, para vocês lerem Esther 4, do 1 ao 17. Mas eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é seguro a lei. E perecendo, pereço. Esther 4,16 fala sobre isso. Vamos lá. Aqui a gente já tem, logo nesse início de cara, uma descrição do que o jejum significa, Proteção, preparação para uma coisa muito importante que você vai vir a fazer. No Antigo Testamento, em vários textos, fala sobre o jejum. O jejum foi um presente dos céus, que Deus nos deu para quando a gente for tomar grandes decisões, quando a gente estiver em meio a uma batalha, em meio a guerra. O jejum, ele é primordial. Então, o jejum ele é tão importante, que ele livrou a rainha Esther de ser morta e do seu povo judeu de ser aniquilado. Porque, na realidade, não foi a rainha. Na realidade, foi o jejum ao qual ela pediu para o povo judeu fazer, e ela sim também o fez. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles ficaram 3 dias sem comer, sem beber, de jejum, numa preparação para ela ir ter com o rei. Porém, naquele tempo, o rei Assuero tinha feito um decreto que as rainhas, as mulheres dele, só poderia ter com ele se ele as chamasse, porque num tempo anterior a rainha Vaste foi chamada por ele em um banquete e ela desobedeceu a ordem do rei e ela não foi. Então, decorrente disso, ele fez um decreto que as rainhas só podiam ter com o rei se ele as mandasse chamar. Mas como a rainha Esther tinha pressa em livrar seu povo, que estava sofrendo uma conspiração, através de Ramã, ela tinha urgência. Então, ela teve esse tempo de 3 dias para se preparar, com o jejum. Obviamente que o jejum, ele vem junto com a oração, embora o livro não relata a oração. Porém, é óbvio que eles oraram 3 dias e 3 noites. Isso é óbvio. Por que eu digo isso? Porque o jejum junto com a oração, ele tem uma eficácia. O jejum sem oração, ele é apenas um regime. Você está apenas se abstendo de comer. Ele não faz efeito no mundo espiritual. Então, o jejum ele tem que ser voltado para algo e tem que vir junto com a oração. Aí sim, ele tem um poder no mundo espiritual de livrar, de curar, de proteger. Então, ele é usado para o fim que o Senhor colocar no nosso coração hoje. Então, vamos lá. Você já pensou uma só? Minhas orações não são capazes, não fazem diferença. Porque às vezes a pessoa acha assim, eu tenho que estar unido com 2 ou 3 para minha oração fazer diferença. Não. Ela era uma, mas o que ela ia fazer era tão grande, que corria risco não só da vida dela, mas a vida de aniquilar o povo judeu inteiro de 127 províncias. Onde tivesse judeu,
criança, mulheres, idosos, homens, seriam aniquilados pela conspiração de Hamã, feita por Hamã. Então vamos lá. O Senhor colocou no coração dela para ela pedir por judeus, onde quer que se encontrasse judeus, que eles ajudassem ela no jejum, né? Mas Esté era a esposa escolhida de Assuero, o poderoso rei do Império Persa. Ele fizera de esposa anterior um exemplo, né? A rainha Vasti, como eu já tinha dito. Banido-a por ter desobedecido, agora Esté enfrentaria um castigo ainda mais severo se ousasse aproximar-se do trono do rei sem ser chamada. Ela estava literalmente arriscando a vida, no entanto, seu primo Mardoqueu pediu-lhe que fizesse justamente isso. Seu povo, os judeus, corria grande perigo. Esté era a rainha do império. Quem sabe, disse-lhe o primo, se você não chegou a essa posição de rainha justamente para uma hora como essa. Porque às vezes você não sabe por qual motivo você é colocado numa posição. Eu vou dizer isso por mim. Eu vou dar uma paradinha aqui, vou até marcar. Depois eu continuo. Quando eu fui chamada no meu ministério, Ministério SEMA, aqui de Nova Iguaçu, bairro de Nova América, para fazer parte da intercessão, eu fiquei meio assim, né? Porque eu ainda não entendi o que é intercessão. A gente vê a intercessão como aquelas senhoras de coque, né? Que fica lá na mesa de oração. Não é só isso. A intercessão, ela é necessária. O intercessor, ele tem uma função de ficar entre o problema e Deus. Você fica no meio. O problema está aqui. Você está aqui intercedendo por esse problema a quem pode resolver. Então, é um cargo muito especial, é uma coisa muito importante ser intercessora, mas eu ainda não tinha visto uma dimensão para isso, porque o ministério que o Senhor me apresentou há anos atrás foi de cura e libertação. Mas a intercessão, ela está ligada à cura e à libertação de cativeiros espirituais. Mas eu ainda não tinha esse entendimento, né? Então, eu não sabia por que eu estava sendo colocada nessa posição. Mas como o Senhor me agraciou, pedindo uma irmã que é líder da intercessão para me colocar, a irmã Mônica, que Deus te abençoe poderosamente, eu me disponibilizei. E decorrente disso, o Senhor me mostrou um leque de pessoas com necessidades de você estar em jejum e oração em prol da causa dela. Então hoje eu entendo por que o Senhor me colocou nessa posição de interceder pelos meus amigos, pelos meus inimigos, se é que eu tenho, né? Pelo povo, pela nação, pela humanidade. Então essa é a função do intercessor. Então, gente, interceda. Interceda e floresça onde o Senhor te colocou. Floresça, faça com amor, né? Então eu comecei a estudar sobre a intercessão, porque eu sempre fui assim. Todo lugar que o Senhor me apresenta, seja ele qual for, que eu já passei por várias religiões, eu me aprofundava, né? Porque a gente tem que saber o que a gente está fazendo. Então, se o Senhor hoje me colocou nessa posição, hoje eu sei o motivo, né? Existem muitas pessoas que hoje me procuram para eu orar por elas, eu interceder por elas, que elas estão com um tipo de problema, às vezes problemas que não pode abrir para muitas pessoas, né? Problemas pessoais, problemas que de repente ela só tem confiança em mim, em Deus, né? Então eu sou usada
para esse fim, interceder. E eu estou muito feliz com essa posição. O Senhor continue me abençoando, abrindo minha mente, me ungindo, né? Me preparando cada vez mais para eu ajudar o povo de Deus. E ajudar também aquele povo que ainda não encontrou Jesus a encontrar o caminho, né? A libertação. Vamos lá, voltando aqui ao texto. Embora fosse uma só, né? Que é assim que a gente se sente, para interceder por seu povo, ela era rainha, mas ainda assim precisava de grande coragem e de grande fé e de orientação de quem? De quem? De Deus. Naquelas circunstâncias, mais que sua vida, estava em jogo a vida de milhares dos seus compatriotas. Ela, porém, fez corajosamente o que era necessário e salvou a sua nação. Então, o intercessor também ele tem que ter uma consciência que ele sofrerá ataques. E ele se colocará muitas vezes mediante a perigos para interceder por pessoas. Então, ele tem que ter essa consciência que nem sempre vai ser flores, nem sempre vai ser em locais tranquilos, pacíficos. Então, nós temos que ter fé acima de todas as coisas e coragem para saber que nós estamos numa posição de intercessão, mas sabendo que o leão da tribo de Judá é quem nos defende, né? Vamos lá. Como cristãs, cada uma de nós devemos defender o que é certo, mesmo que nossos atos venham a ridicularizar-nos ou algo pior. É fácil falar que quando nos encontramos na companhia de cristãos, mas quando estamos cercados de escarnecedores e incrédulos, a situação pode ser bem desafiadora. Você talvez seja a única cristã no trabalho, eu passei por isso, no meu trabalho anterior. Ou em uma reunião familiar, o que você faz quando sua fé é confrontada? Eu tive que permanecer. Tive que bater o pé, porque eu trabalhava em uma boate que se encontra na Lapa, no centro de uma encruzilhada. E a maioria das pessoas que assim trabalhavam mexia com outra cultura religiosa, não sendo cristã. Ou alguns cristãos afastados que eu tive a oportunidade de levar uma palavra, e eu tenho certeza que a semente que foi plantada por mim, sendo instrumento de Deus, o Senhor fez germinar, né? E eu tenho certeza que vai florescer. Porque eu só sou aquela pessoa que vai ali plantar semente, e quem faz florescer é o Todo-Poderoso. Eu não tenho esse poder. O poder que eu tenho é de levar o que eu aprendo, o que o Senhor me capacita para essas pessoas. Então, assim, embora muita chacota, nossa, eu passei por muita coisa. As pessoas falavam, porque infelizmente, quando você trabalha de vigilante, de segurança, principalmente de casa de show, você se depara com pessoas endemoniadas, principalmente naquele ambiente hostil. Você se depara com pessoas com uma probabilidade muito grande de servir uma cultura religiosa totalmente oposta da sua. Você se depara com pessoas incorporadas, bêbadas, drogadas e muitas das vezes agressiva, e você não está naquele ambiente para trabalhar. Você está naquele ambiente para apaziguar. Mas às vezes o demônio ele age de uma forma tão grosseira que aquilo se volta contra você com uma fúria, porque na realidade o inimigo ele quer o quê? Ele quer te destruir, porque você é a única luz mediante as trevas. Então ele queria me destruir. Então automaticamente aquelas pessoas se voltavam contra mim. E muitas das vezes, numa imobilização que eu tinha que fazer, eu era agredida e acabava agredindo. Era assim que funcionava. Então o Senhor conversou comigo e falou, filha, esse ambiente não te comporta mais. Ele não cabe mais. E a chacota que faziam comigo era assim, ué, cristã batendo nos outros? Então vamos lá. Então, se um policial é cristão,
é o emprego dele, né? Ele precisa se defender ou defender uma vítima de um assalto, uma suposição. E ele fica entre a cruz e a espada, se atira na pessoa que está conduzindo o assalto, ou se ele morre, ou se ele deixa a vítima morrer. E o que ele faz nessa circunstância se ele tem uma arma apontada para ele? Ele atira. Ah, mas ele é cristão, ele não pode matar. Como não? A vida dele está em risco, ali é o trabalho dele. Ele é cristão, mas ele também é policial. Então, gente, se for olhar por esse ângulo, um policial não poderia ser cristão. Então, uma mulher que trabalha como vigilante de segurança, que passa por muitas coisas, na madrugada principalmente, ela não pode ser por ser cristã. Eu obedeci o meu Senhor, o meu comando, porque ele tinha algo maior para mim. Ele queria me colocar em outra posição. Então ele pediu, por favor, que meu Deus é muito educado, para eu me retirar daquele ambiente. Que aquele ambiente, ele serviria futuramente, se eu fosse lá que eu conquistei grandes amigos, independente de cultura religiosa, de eu ir lá falar do amor de Deus e mostrar para eles o que o Senhor fez comigo, né? Mostrar para eles fazer uma comparação de vida do que acontece na vida real deles e o que aconteceu comigo, que talvez eles quisessem pular daqui para cá. Então essa é a minha função, evangelizar, apresentar um Deus poderoso, um Deus que livra, um Deus que guarda, um Deus que cuida. Não é um Deus que você diz, eu creio em Deus, mas você não se dobra, você não dobra um joelho, você não jejua, você não lê a palavra, você não vai a templo nenhum. E é muito difícil você falar que crê numa coisa que você nem confessa. É muito difícil isso. Mas virou uma moda de dizer, eu acredito em Deus, entendeu? Faço bem. E acha que tá bom, e não é assim. Então essas pessoas, elas são muito atacadas. Mas isso é para outro dia. Vamos lá. Então, voltando aqui, né? A gente pode passar por várias coisas, vários confrontos, como eu tô relatando para vocês que eu passei, mas eu obedeci o comando do Senhor porque Ele me queria em uma posição de intercessora pelas pessoas, e eu naquele ambiente não ia ter tempo de estudar, porque eu trabalhava de madrugada. Então eu precisei desse tempo para me preparar para o que o Senhor quer para minha vida. Então seria muito mais fácil ficar sentada e esperar em silêncio até que o momento passe. Aquele momento em que você poderia ter falado a favor da verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. É muito mais desafiador correr o risco de ir defender o que é certo. Esther jejuou, orou, seguindo a orientação de Deus, você pode fazer o mesmo, pois nunca sabe quando sua atitude vai resultar justamente naquilo para o qual foi criada. Nunca se sabe quando suas intercessões e seus atos podem salvar vidas. Então é isso que eu deixo para você hoje, a conclusão desse texto de Esther, que eu fui muito agraciada por Deus em ler. O Senhor falou muito ao meu coração, né? Então, prepare-se para essas ocasiões, porque o Senhor vai usar aquelas pessoas que se disponibilizaram para interceder pelo povo, por outras, por libertação da nação. Então é isso, essa reflexão abençoadíssima que eu deixo para vocês. E lembrando que obedecer aos comandos de Deus te traz vitória. Obedecer é sempre melhor. Nós temos visão limitada. O Senhor vê a gente do alto, então Ele sabe aonde Ele quer te levar e toda a preparação que você precisa fazer. Então, se Ele te der um comando, saia. Se Ele te der um comando, fique, mesmo que isso lhe traga qualquer tipo de constrangimento ou dor, isso vai te gerar um crescimento. E no meu caso, o período que eu estive nesse último emprego
eu fui muito feliz de conhecer pessoas maravilhosas e de plantar sementes da palavra de Deus no coração delas. E hoje eu aguardo o retorno dessa plantação. A paz.